Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou gravar um carro muito interessante, o Polo GT 2.0, ano 2009. O Polo ele inaugurou aqui no Brasil essa categoria de compactos premium, que a imprensa fala, mas são carros que são do mesmo segmento de seus antecessores, carros da categoria B ou Subcompact Cars. Mas aqui no Brasil, como eles vieram naturalmente com uma evolução em refinamento mecânico, com mais itens, a imprensa começou a chamar de compacto premium. Ele chegou em 2002 junto com o Corsa C e com o Fiesta Rocan, o MK6, que os três inauguraram essa categoria. Carros mais refinados, mais completos, e com mais itens de série em relação a seus antecessores, que acabou impulsionando todo o mercado que veio depois deles a criar carros melhores, tecnologicamente mais avançados para essa categoria de carros do segmento B. E o Polo eu acho um carro muito interessante porque ele tinha uma qualidade de construção, tem uma qualidade de construção muito grande. Ele usava a plataforma PQ24, usava soldas a laser, e que permitia um acabamento muito bom e uma qualidade de construção referência na categoria. A primeira geração, lá em 2002, vinha com aqueles faróis duplos, inspirado no Mercedes Classe E. E o que aconteceu? Em 2005, ele teve a primeira grande restilização pelo Walter de Silva, que era um designer da Volkswagen, que fez essa alteração no design dele, inspirado no Passat, com esse V aqui na frente, que acabou deixando ele um carro, talvez, um dos mais desejados da categoria no Brasil, com esse design bastante acertado, que até hoje ainda agrada muita gente. Dessa forma que ele está, ele chegou em 2006 aqui no Brasil, um ano depois. Na época do lançamento ele tinha algumas inovações perante os outros carros do mesmo segmento que tinham chegado, como o Corsa C e o Fiesta 1.6. Ele tinha a opção do ar-condicionado digital, ele tinha a direção com assistência elétrica, que depois, posteriormente, acabou perdendo em prol de uma hidráulica convencional. Ele tinha mola de sustentação a gás do capô, tinha alguns itens que os demais da categoria não tinham e cobrava um pouquinho a mais por isso também. Perante seus rivais diretos na época, o que se observava era um acabamento um pouco melhor. Ele era equivalente dinamicamente à Fiesta, à Corsa, mas o acabamento dele era um pouco melhor. Ele era mais alinhado ao europeu do que esses dois outros carros, que tinham um acabamento pior em relação às mesmas versões produzidas na Europa. Então ele veio mais alinhado ao modelo europeu original do que os seus concorrentes, porém cobrava um pouquinho mais por isso também. Mas naturalmente vinha com alguns itens de série a mais para compensar isso perante seus rivais também. Essa versão GT, ela tem um motor EA113 com 120 cavalos de potência máxima no álcool a 5.250 RPM. Ela é caracterizada principalmente externamente pelo disco traseiro de 232 mm e pelo disco dianteiro de 280 mm, que é maior em relação aos discos de 260 mm que equipa o Polo na versão normal. Ele tem esses adereços aqui, tem o GT, tem o 2.0, essa cor, como chama essa cor? Azul místico. Azul místico, é uma cor realmente mística, muito bonita, e tem essa ponta dupla original. Esse aqui está com as rodas do Golf GTI MK4 de 16 polegadas. E agora eu vou mostrar o interior dele para vocês. Essa versão aqui não tem o teto solar. É a única opção que ele não tem, né? Teto solar. Ele tem essa soleira aqui, Polo GT, tem esse refletor aqui. As versões mais antigas tinham uma luz aqui, depois passou a ter somente um refletor. Ele tem a dupla vedação aqui nas portas, tanto aqui quanto aqui, o que contribui para um bom isolamento acústico. O câmbio dele, uma curiosidade só, o câmbio dele foi alongado 4 vezes desde 2002, quando ele foi lançado. O câmbio dele inicialmente era muito curto, em razão das versões que o motor 1.0, desses válvulas que todo mundo conhece, e aí foi se alongando ao longo do tempo. A imprensa caiu muito em cima, criticava muito, porque o ruído em rodovia oriundo do motor é muito alto por causa desse giro alto. Então a imprensa caiu muito em cima e ao longo de toda a geração desse Polo, o câmbio foi alongado 4 vezes. O câmbio, aliás, que é a referência no segmento, os engates mais precisos da categoria. Depois dele vem o IB5 do Fiesta no segundo lugar, mas esse aqui é melhor ainda.
Bom, aqui no interior dele, ele tem esse volante especial GT. Tem esse cluster completo, que o Polo GT tinha. Tinha isso no 1.6 também, mas aí seria o sistema iSystem, que era um opcional. Esse volante, ó, tem uma cobertura em couro. Tem airbags, ABS com EBD. Vou mostrar um pouquinho o interior dele, porta-óculos. Porta-trecos. Porta-copos aqui atrás. Esse acabamento aqui no banco. Porta-objetos dele. E tem a regulagem de altura e profundidade no volante, que era inédito na categoria também, quando ele foi lançado. Nenhum outro concorrente tinha altura, o ajuste de altura e de profundidade no volante. Bom, esse aqui sou eu atrás de mim. O espaço interno dele é ok. É equivalente aos seus rivais, Fiesta e Corsa. É um pouquinho menor, na verdade. Fiesta e Corsa são um pouco maiores que ele, mas é bem na média mesmo. Eu tenho 1,75 de altura. O teto dele eu acho que é um pouco baixo. Ó, minha cabeça está quase... O teto do Corsa de Fiesta é um pouco mais alto. Mas é na média do segmento. E para duas pessoas aqui, obviamente, se colocar três, vai sofrer mesmo. O acabamento é simples, é plástico duro. Porém, como eu disse, perante os rivais, né, seus pares, é o melhor deles. É o que tem os... Você vê, repara que é mais bem feito, a moldura é mais bem feita, é melhor encaixado, né? Ao toque eu diria que são equivalentes quando você toca, mas o aspecto de refinamento ao olhar é um pouquinho melhor do que Corsa e do que Fiesta MK6 Rocan. Mesmo os últimos que melhoraram, já que a primeira geração era péssima, mas mesmo os últimos Fiestas ainda ficam atrás. Esse aqui é o porta-malas dele, eu não lembro a litragem, vou colocar aí na lateral. E vou colocar também dos rivais do Corsa C e do Fiesta Rocan. Mas não tem muito o que falar, ele tá alinhado com a categoria, entendeu? Quem quer porta-malas não vai comprar um carro desse, então isso é óbvio, todo mundo já sabe. Tem a alcinha aqui para você puxar. Ele não tem, aqui não tem revestimento, mas ele vinha com revestimento no banco, tá? É o único que vinha. O Corsa C no começo tinha como opcional e o Fiesta Rocan não tinha revestimento atrás do banco. De aproveitar e mostrar aqui, ele não tem o encosto de cabeça, aí o Emílio vai ficar chateado. E não tem o cinto de 3 pontos. O Corsa tem cinto de 3 pontos pelo menos, mas também não tem o apoio de cabeça. E o banco não é bipartido nessa versão. No Corsa já é bipartido. Bom, amigos, comentando um pouquinho mais sobre alguns detalhes técnicos desse carro. Quando ele foi lançado, uma coisa que foi alterada no começo do projeto, além desses quatro alongamentos do câmbio que a fábrica fez, em razão dele ser muito curto mesmo, foi os batentes hidráulicos ali nos amortecedores, que no nosso solo se faz interessante ter, e os seus concorrentes tinham, o Corsa tinha, o Fiesta tinha. Teve essa alteração. A suspensão dianteira dele usava subchassi, evidentemente, tinha a barra estabilizadora, mas não tinha a barra estabilizadora traseira. O Corsa já tinha a barra estabilizadora traseira também. E falando sobre o motor um pouquinho, esse aqui é a versão 2.0, que quando veio com 116 cavalos de potência máxima na gasolina, e quando se tornou flex ali, passou a 120 no álcool a 5.250 RPM. Esse pico de potência, ele é 5.250, o que significa? Significa que, primeiro, tem uma margem, provavelmente, para um ganho legal no remap, porque o pico dele vem muito cedo. Segundo, normalmente tem uma regra, mas a potência em rotações baixas, ali, rotações parciais, 2.000, 3.000 RPM, vai ser boa. Então a performance dele ali na cidade vai ser parecida com outros 2.0, entendeu? Então às vezes as pessoas criticam 120 cavalos, tá? Mas elas não sabem onde são entregues a potência média útil que chega nele. Então para a cidade é um carro tão ágil como qualquer outro 2.0, entendeu?
Só na estrada mesmo, quando você de fato vai chegar nesses 120 cavalos, você vai chegar nessa faixa de giro 5.250 ou passar dela, que esse N1 de 140 vai se evidenciar essa diferença de performance. Mas no dia a dia, essa diferença você não consegue observar ela, já que você vai andar em giros mais baixos, não a 5.250 RPM, por exemplo. Então em baixa ele é um carro incrivelmente ágil, mesmo com esse câmbio mais alongado que agora a Volkswagen colocou nele, agora não, na época, né? Bom, outra questão que eu acho interessante colocar, a versão 1.6, a EA111, 2009 em diante, tornou-se VHT, que é diversas melhorias que a fábrica implantou para ele ter um pouco mais de performance, tanto em baixo quanto em médias rotações. Mas esse aqui na verdade não teve melhoria, só virou flex e ficou com 120 cavalos de potência máxima, que é o mesmo motor lá de 88 do Gol GTI, na verdade. A taxa de compressão desse A113, quando virou flex, subiu para 11,5, né? Não é muito alta, mas também não é ali nos 10 que alguns carros usam, como o Corsa, por exemplo, 10,5, que aí é bem conservadora, né? O diâmetro dos pistões é de 82 mm e o curso é de 92, né? O curso é maior, o que ajuda a explicar em partes essa performance baixa dele que ele tem. Esse carro aqui, ele tá com um filtro cônico, tá com cabos de vela diferenciados, tá com velas originais ou de iridium? De iridium, que é legal a vela de iridium, porque com a ignição boa, tanto faz, mas se a ignição estiver ruim, como a ponta dela é fina, ela facilita a faísca. Então se a sua ignição não estiver tão boa, com a vela de iridium, além da vida útil maior, que todo mundo sabe, ela acaba não facilitando a faísca em relação à vela normal. E isso com o sistema de ignição ruim, claro, em ambos originais realmente não vai dar diferença. Bom, amigos, a gente está aqui no Polo GT 2.0, ano 2009, nessa cor bonita azul, como chama? Azul místico. Azul místico, é uma cor mística, é realmente muito bonita essa cor. E, bom, vamos ver, eu vou subir aqui essa subida, vamos ver essa performance desse 2.0 aí. É um carro, essa versão é um pouco mais pesada, mas ainda assim é um carro leve, ele pesa 1.140 kg, o normal seria 1.100, que é parelho junto com o Corsa, e Fiesta também pesa 1.100, 1.6, mas fica um pouco mais pesado. Chega até os 70, beleza, cheguei no limite da via. Bom, o dono tá aqui comigo, vou perguntar pro dono, qual que é o consumo dele, chefe? Consumo em rodovia é de 9.5, 9. Né? Isso, no álcool. Certo. Cidade faz 6, 5.7. Ele é um pouco mais gastão em cidade. Eu sou um dono honesto, podia jogar uns 8 aí, mas não. É isso aí. Nossa. Pô, ele é um carro, ele tá com a suspensão aqui mexida, né? Então é difícil emitir opinião para vocês em relação a isso, porque ele não tá original, então é impossível, não seria coerente comparar junto com os outros pares, que eu já tive um Fiesta também Rocan e tenho Corsa, não dá para comparar com eles, então eu não vou fazer comentário sobre suspensão, entendeu? Para não eventualmente passar informação incoerente para as pessoas, já que ela não tá original. Eu recentemente comprei para uma pessoa próxima, comprei não, ajudei a comprar, né, um Polo 1.6 para uma pessoa próxima, um familiar. E eu pesquisei bastante, dirigi muitos, então deu para ver que a dinâmica dele é uma dinâmica apurada, como acho que todo mundo já sabe, é meio padrão da Volkswagen, porém eu acho ela bastante alinhada com o Corsa, porém eu acho o Corsa um pouquinho mais macio, eu acho ele um pouquinho mais macio do que o Polo. E o Fiesta eu acho o mais duro de todos, mas o Fiesta dinamicamente é o melhor também. Na minha opinião, dinamicamente é Fiesta, depois Polo e depois o Corsa. O Corsa é um pouco mais confortável. Mas é legal que a Volkswagen, se você for analisar, pegar os três, a Volkswagen ela sempre foi bastante ousada, porque ela trouxe a versão GT 2.0, que a gente critica, mas assim, ela tinha a opção de fazer ou não fazer. O nicho de mercado dele é pequeno, então assim, ela vai gastar com treinamento, vai gastar com um monte de coisa, homologação para lançar o carro, sendo que a quantidade de vendas é uma quantidade pequena. Mas não, ela faz isso para ter ele como uma vitrine tecnológica, talvez, para os demais, para atrair vendas, para ser o flagship, né? O barco principal, o carro principal. Então ela foi e deu essa opção. Já as outras não, você não tem Fiesta acima de 1.6,
O Corsa veio 1.8 e não teve nenhuma versão esportiva ou diferenciada pelo menos. E sendo que sempre teve esse Polo 2.0, tanto no hatch quanto no sedã. Inicialmente não tinha a versão esportiva, GT era só 2.0 normal na primeira geração. Aí em 2009 veio a versão 2.0 como esportiva, apesar de já ter no sedã e no hatch anteriormente 2.0. Mas isso eu acho legal, como eu disse para vocês, veio freios maiores na dianteira, é um carro mais equipado com esse ar digital que não tinha nesses outros concorrentes. Então assim, a Volks ela se preocupou em lançar um carro mais completo do que a concorrência, do que seus rivais na época. Muita gente até considera o Polo acima deles, na verdade não é. Ele é um carro com um acabamento melhor, com alguns itens a mais, mas é o mesmo segmento. Ambos todos são B-cars, né? São subcompactos no mundo todo, tá? Então não existe isso de categoria acima não, é a mesma coisa. E uma outra coisa interessante, além disso, aí, o que a Volks fez? Ela trouxe o GTI, o carro que vieram 30 unidades para o Brasil na época, custava 100 mil reais, era o preço do Golf GTI praticamente, mas para quem queria, para quem gostava, tinha opção. O que importa é isso, ela disponibilizou essa opção. Então imagina, para ela lançar um carro desse, homologação, treinamento, manual técnico que foi desenvolvido, né? Por mais que seja o mesmo motor 1.8 turbo do Golf GTI, certamente há muitas diferenças que demandam custo para que se lance. Então assim, ela teve essas duas versões aí que ela lançou e as outras não tiveram, né? A gente só teve o único hatch que a gente teve agora foi o Sandero RS. Lá na Europa não, lá na Europa tinha o rival do Polo GT, o arqui-rival, né? Tinham vários rivais, mas o arqui-rival era o Fiesta ST 150, que era um Fiesta Rocan, Fiesta de sexta geração, né? Que a gente chama de Fiesta Rocan, mas que vinha com um Duratec 2.0 de 150 cavalos de potência máxima, né? O 2.0 de verdade, né? Que anda de verdade, nem todo... Olha aí, ó, olha aí, ó. Parabéns, tio. Parabéns. Uma dica, quando você for entrar uma via rápida, é legal você entrar, tentar se sintonizar na mesma velocidade, entendeu? O risco de acidente não é pela velocidade, sim pela diferença de velocidade entre um carro e outro. Esse que é o maior risco. Quando estão todos à mesma velocidade, o risco diminui muito. Então você vai entrar numa via rápida, tente se equiparar a velocidade da via antes de entrar nela. Até 100 por hora, tente manter a 100 por hora. Normalmente tem ali uma via de acesso com um certo espaço que é para que você suba a sua velocidade até que ela fique parelha com a dos demais carros. Isso diminui o risco de acidente, né? Igual aconteceu com esse cidadão aí de agora. Voltando ao Polo, então uma coisa que eu gosto da Volkswagen é isso, ela disponibilizou para quem queria opções melhores do que as versões civis, né? As versões mais soviéticas, como esse aqui, que é uma versão um pouco mais apimentada, e a GTI lá de 2007, que vinha por 100 mil, preço de Golf GTI, mas tinha essa opção, entendeu? Um carro exclusivo, 2 portas até, todos os outros Polos são 4 portas, então, parabéns para a Volkswagen, independente do preço, né? Ela foi lá e lançou, ela fez, né? Isso que eu acho legal. E desde aquela época, cara, a quantidade de hatches melhores acabou crescendo bastante, né? Vieram 208, C3, então esse segmento acabou ficando cada vez com mais opções. E depois o GT, o DS3, o próprio Sandero RS, acabou se vindo novos players aí para esse segmento. Que eu acho, quanto mais opções melhor. Eu gosto disso, eu gosto de ter várias opções aí no mercado. Então nesse ponto aí a Volkswagen está de parabéns. As peças dessa versão aqui são um pouco mais caras do que a versão 1.6. Tem gente que fala que é igual, não é igual. Igual não é, ele é um pouco mais caro. O freio é um pouco mais caro, o pés de motor é um pouquinho mais caro que o EA111, que é o EA113 na verdade. É um pouquinho mais caro, mas ainda assim são preços bem digeríveis, né? Nada comparado com os valores atuais dos turbos atuais, né? Inclusive da Volkswagen, que aí sobe para patamares muito altos, né? Não só o preço, mas a complexidade mecânica, bomba GDI que dá pau, né? O bico da injeção direta que dá pau, então assim, vários detalhezinhos ali, vários pormenores, várias minúcias que os carros mais novos trazem, e que é natural, a tecnologia vai evoluindo, né? Mas que em contrapartida gera todo um custo a mais de manutenção quando dá problema.
Normalmente não vai dar problema pro primeiro dono, mas pros próximos donos é algo que inevitavelmente, você tem mais tecnologia embarcada, vai ter talvez mais coisa para quebrar. Então é natural, é assim que as coisas funcionam mesmo. Mas esse aqui é o preço de manutenção média, é claro. Você pode encontrar às vezes um item muito raro que não dá pau, que vai ser caro de achar, mas com qualquer carro vai ser assim. Mas de um modo geral, o custo de manutenção do GT, desse Polo GT, é um custo acessível. O GTI é mais caro realmente aí, mas o GT não, é o EA113 do Jetta 2.0, do Golf 2.0, que é tranquilo, nada de excepcional. Mas o EA111 do 1.6 é um pouquinho mais barato mesmo, normal, acho que tá ok, é coerente, é digerível, é isso mesmo. Bom, amigos, e por enquanto é isso. Uma coisa que o dono fez recentemente, eu vou passar para vocês em relação à manutenção, é os freios. Ele trocou os discos dianteiros e traseiros, só os discos foi R$900 e mais 300 das pastilhas, jogo dianteiro e jogo traseiro, então um pouquinho caro. Mas é que são maiores realmente, são diferenciados, né, na troca, isso seja um pouco mais caro mesmo. Uma coisa assim, de modo geral, um carro muito divertido de se andar, por ele ser relativamente leve, pesa 1.140 quilos, né? Assim, é o mais pesado dos hatches da categoria, compactos, mas é mais leve do que qualquer outro hatch médio. O Astra chega ali perto com 1.150 quilos também, ele é bem próximo do Astra, mas os demais são mais pesados. Então ele é um carro muito divertido de dirigir, ele tem uma performance, a potência dele em parciais é uma potência alta, né? Então é só ali do pico em diante que realmente fica a desejar. Mas até lá, no dia a dia, você não vai andar 5.000 RPM, 6.000, você vai andar 1.000, 2.000. E nessa situação ele é um carro bastante ágil, então ele é muito prazeroso, é bem divertido de dirigir. Então é legal sim, viu? Tem gente que fala mal, mas ele é um carro legal, um carro prazeroso de se dirigir, bem bacana. E a manutenção dele não é cara, né? Então é uma opção, para quem gosta, é uma opção. Sim, a questão de seguro eu desconheço, tá? Então não, infelizmente eu vou ficar devendo em relação ao seguro do 2.0 GT, tá? Mas de um modo geral é um carro bastante agradável de se dirigir, tá? Ergonomicamente é bom, os comandos estão muito fáceis, né? Assim, é um carro alemão, é pensado nisso, a ergonomia dele é muito boa, é equivalente ao Fiesta, os engates são muito... Bom, o câmbio Volkswagen é o melhor da categoria simplesmente, né? Mas ergonomicamente é bom, tudo é bem justo, tudo você percebe que foi pensado nisso. Então, ó, por exemplo... a minha mão, ó, quando estica, ela encosta aqui perfeitamente, não precisa esticar muito. Então, ó, é tudo no jeito. O painel é virado para cima, você consegue enxergar facilmente aqui o ar-condicionado digital dele. Então, é tudo realmente, a ergonomia do carro é bem legal. O isolamento acústico dele é ok, não me parece ruim, mas também não é excepcional. Acho que está coerente com a categoria. Bom, o que eu queria falar é isso. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Se você gostou, curta e se inscreva. Valeu, obrigado e logo teste da reta com ele. Abraço!